Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você que está nos assistindo para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Nós estaremos tratando neste programa sobre o tema como ter a convicção, a certeza da vida eterna. Aquilo que nos diz ali o apóstolo São João na sua carta, que aqueles escritos foram para que nós tivéssemos essa certeza de vida eterna. Quem encontrou 1 João capítulo 5, nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Quero que você preste bastante atenção nessa leitura. É uma leitura muito importante e que nós vamos encontrar aí algumas coisas que nós precisamos entender a respeito do testemunho, viu? E que vai nos trazer um ensinamento muito importante para nós nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Outra versão diz pesado. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Vou repetir. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 13. E aqui nós vamos fechar a mensagem de hoje aqui. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus.
Meus amados irmãos, nós encontramos na palavra de Deus, às vezes até a gente não entende, eu vou já explicar para os irmãos aqui, antes de nós entrarmos aqui, muita coisa nós anunciamos na igreja. Quando nós nos reunimos aqui na igreja, a igreja está em assembleia geral, e mesmo que alguém não esteja aqui presente, mas aquele ato ou aquele anúncio está se tornando público. Tornou-se notório, de conhecimento de todos. Ah, mas eu não estava lá, não ouvi. Problema seu. Foi publicado. E tudo que se ensina na igreja, tudo que é instruído na igreja, um dia será levantado como testemunho no céu. No céu. Muitas pessoas vão se encontrar em muita dificuldade quando chegar no céu. Por quê? Porque talvez não ouviu, não prestou atenção ou não quis dar obediência a muita coisa que é falada na igreja, que é tornado público, que é ensinado, que é explicado, e aquilo que foi dito servirá como testemunho contra aquela pessoa. Não se engane, porque no dia que nós comparecermos perante o Senhor, um grande telão há de se levantar. E a Bíblia diz que vai abrir o livro, e os livros são coisas que estão escritas, coisas que foram anunciadas, atos nossos, e que sofrerão juízo, e naquele momento haverá o testemunho. A palavra é um dos testemunhos. A palavra de Deus é um desses testemunhos. O Filho de Deus é um desses testemunhos. Por quê? Porque muitas pessoas hão de ser também justificadas por Jesus. A Bíblia diz, Jesus mesmo falando, quando alguém confessa Ele como Salvador diante dos homens, Ele o confessará, ou seja, Ele testemunhará diante do Pai e dos seus anjos. Tem muita gente que talvez na hora que se encontrar diante de Deus, vai precisar que se levante Jesus como advogado em favor dele, para que ele seja absolvido. E aquele que aqui fizer assim diante dos homens, Jesus já disse, olha, lá diante do Pai e dos anjos eu também vou fazer isso para você. Vocês não estão me entendendo? Por isso eu fiz essa leitura desde o princípio. E nós chegamos aqui na importância da palavra de Deus, dos ensinamentos que não estão ultrapassados. Não é essa palavra antiga, sim, mas ela é válida, ela não tem data de vencimento. Quando ela foi escrita, inspirada por Deus, Deus não falou, olha, isso aqui só vai valer até tal tempo, não. Muito pelo contrário, eu até ouvi agora numa pregação nesse final de semana, ali no pastor Eliseu, alguém dizendo assim, olha, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Entendendo? E o pregador inclusive usou ali a genealogia de Jesus, e a mensagem dele praticamente foi essa. Ele pegou toda a genealogia de Jesus e foi falando de um para o outro, dizendo, mas a minha palavra não passará. Passa fulano, mas não passará. Porque a palavra de Deus, ela permanece. E agora, João escrevendo diz, olha, e estas coisas eu vos escrevi.
para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem? Vós os que credes no nome do Filho de Deus. Quantas pessoas que, se talvez surge um questionamento, você tem certeza? Eu estou perguntando aqui, jogando assim, generalizando, mas a pergunta é direta para você: você tem certeza que você tem a vida eterna? Porque quando João escreveu isso, era para exatamente nós termos esse impacto, para que nós fôssemos realmente impactados por essa pergunta, que ela, de fato, alcançasse o nosso raciocínio, que ela alcançasse a nossa razão, para nós, de fato, perguntar para nós mesmos: eu tenho a vida eterna? Eu tenho certeza que eu vou para o céu? Quantas pessoas que estão aí se dizem crentes e alguém questiona para ele: você vai para o céu? Rapaz, não sei se vou. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que se eu perguntasse aqui agora, todo mundo ia dizer que vai para o céu. Mas no fundo, seja verdadeiro com você mesmo. Você fala assim: levanta a mão aí, quem vai para o céu? Levanta aí a mão, quem vai para o céu? Só que a gente abaixa a mão e depois fala assim: será que eu vou mesmo para o céu? Será que eu vou mesmo? Aí a gente começa a se lembrar de alguma coisa, não é verdade? A gente começa a se lembrar de alguma coisa, e agora vem essa palavra me dizendo que eu preciso de ter essa convicção, eu preciso de ter essa certeza de vida eterna. O apóstolo escreveu essa carta com essa finalidade, que eu tivesse essa certeza, que eu estivesse caminhando para o céu, indo de verdade de encontro ao nosso Jesus, que está vindo buscar nós. Outro dia, irmão, eu tenho uma foto, depois eu vou postar essa foto. Outro dia, eu estava andando aí por cima aí, o avião atravessou as nuvens, e aí foi tirada lá a foto, uma foto. Que coisa mais linda! Aquele negócio assim, parece assim um negócio cheio de algodão, assim, que coisa mais... Eu falei: vou vir aqui de novo, ainda vou vir aqui encontrar com Jesus, bem aqui, por aqui assim, por cima. Coisa mais linda! E eu estava olhando ali, imaginando ali, puxa vida, Jesus aqui. E tem um negócio, quando você vai, às vezes você está aqui por baixo, aqui está tudo nublado, está cheio de poluição, de tanta coisa. Aí quando você atravessa as nuvens, aí aparece aquele sol raiando, aquele claro, tão bonito. E lá vai estar Jesus com a sua glória resplandecente. E aqueles que de verdade têm essa convicção vão estar lá, vão se encontrar com Ele, para de lá ir para o céu, para participar das bodas do Cordeiro. Precisamos ter essa certeza, precisamos ter essa convicção. Agora, ele escreveu e disse: olha, e essas coisas, mas que coisas? O que foi que João escreveu nesta carta para nos dar essa certeza? E eu comecei a olhar aqui e comecei a ver: olha, nós podemos ter essa certeza. Quando? Quando é que nós podemos ter essa certeza? O que está escrito nessa carta que nos dá certeza? E ele, muitas vezes, ele reafirma essa certeza.
para nós. E nós encontramos, olha, começa aí, aqui mesmo nesse capítulo 5, no primeiro versículo ele diz, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus tem o quê? Tem vida eterna. Lá em João, nesse mesmo escritor aqui lá no Evangelho, no capítulo 1, versículo 12, lá diz assim, ó, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele colocou mais na frente e diz assim, a saber, os que creem no seu nome. Então olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Tem um novo nascimento. E Jesus mesmo ensinando lá em João mesmo, capítulo ali de número 3, ele fala assim, é preciso nascer de novo. Tem que ter um novo nascimento para entrar no céu. Então quem tem um novo nascimento? Quem nasceu de novo? Quem agora é filho de Deus, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Essas coisas vão testificando em nós, nos dando essa convicção. O versículo 5 aqui ainda diz assim, ó, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós nos fortalecemos para quê? Para vencer o mundo, para vencer as investidas do mundo. Viu? Então nós temos essa certeza. Então nós temos certeza quando nós cremos no nome de Jesus. Nós temos essa certeza quando nós guardamos os seus mandamentos. Quer ver abrir nessa mesma carta no capítulo 2? Quem tiver aí, por favor, abre a sua Bíblia. Capítulo de número 2. Nós podemos ter essa certeza quando nós guardamos os seus mandamentos. Capítulo 2, o versículo 3. Quem encontrou, lê, por favor. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Está vendo? E nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos. Se nós guardarmos o mandamento de Jesus, nós temos essa convicção, né, de que nós conhecemos a Ele, que nós temos relacionamento com Ele, que nós obedecemos a Ele, que nós obedecemos a Ele, viu? Então nós precisamos, tá, guardar os mandamentos. Que ainda no versículo 5 aqui diz assim, ó, versículo 5 já diz assim, olha, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de quem? De Deus, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Quando fala estamos nele, que nós temos comunhão com Ele. Quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós guardamos os seus ensinamentos, quando nós guardamos a sua palavra, viu? Se nós assim estamos caminhando para o céu, precisamos disso, porque nós precisamos de ter essa certeza. Não pense que alguém vacilante na vinda de Jesus que vai para o céu. Não, não vai. Se tiver com dúvida, não vai. Precisa estar convicto, precisa estar com certeza. Podemos ter a certeza de que nós temos a vida eterna quando nós amamos o Pai e o Filho e não amamos o mundo. Aqui mesmo nesse capítulo 2, o versículo 15. O que diz aí? O versículo 15 do capítulo 2. O que diz?
nem viver no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Não é do Pai, Mas do mundo. mas do mundo. O mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, isso é sinônimo, o quê? Tem vida eterna. Permanece para sempre. Então, nós podemos ter certeza de vida eterna quando nós amamos o Pai, amamos o Filho e não amamos o mundo. E não amamos o mundo. Então, o que é amar o mundo? O que é amar o mundo? É gostar das coisas do mundo. Ficar ainda preso nos rudimentos do mundo, nas coisas que o mundo oferece. Tem muita gente na igreja, mas que ainda está preso nas coisas do mundo. Tem gente na igreja que joga, tem gente na igreja que ainda prostitui, tem gente na igreja, aí eu vou falando. Tem gente na igreja que ainda bebe, tem gente na igreja que ainda fuma, que está fazendo tudo o que o mundo manda fazer, o diabo manda fazer na cartilha dele. Está fazendo e gosta de fazer. E tem uns que ainda faz negócio de querer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. São instrumentos do diabo para inserir dentro da igreja os costumes do mundo. Viu? Outro dia, irmãos, eu vi uma igreja na rede social. Sabe o que tinha dentro da igreja? Tinha um ringue de MMA. Não vou dizer qual é a igreja. UFC Gospel. Você coisa do mundo? É. E tem gente que não traz para a igreja, mas tem todo dia. Passa a noite inteira para assistir um UFC. Tem crente assim, pastor? Tem. Se amor do mundo, meus irmãos. Se amor do mundo. Está amando ainda mais o mundo. Mas se você chamar assim, vamos passar uma noite de vigília, passa longe, passa lá por lá, de longe. Entendeu? O amor ao mundo, quando fala mundo, é as coisas do mundo, as coisas que o mundo tem, que o mundo oferece, o sistema dele, essas coisinhas que a gente às vezes fala na igreja e as pessoas acham que a gente está sendo chato. Quando a gente fala isso, é um alerta para os irmãos não amarem o mundo, não alimentarem as coisas do mundo. Para quê? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí, se a gente pregar, não, pastor, duro, vou desviar, vou sair da igreja, vou para outra igreja que lá não tem esse negócio, né? Eu, ainda bem que eu não gosto de ensinar negócio de costume de igreja. Eu gosto de ensinar a Bíblia. E quem quiser obedecer, que obedeça. Quem não quiser, a palavra vai ser testemunho lá. Eu tenho certeza que muita gente, quando chegar lá, o pastor Cardoso ensinou isso na igreja lá. Ensinou. Que obedeceu, que não obedeceu, sofre as consequências. Mas que vai aparecer lá, vai aparecer. Entendeu? Porque cada um tem que
dar conta da sua obediência. Também não acredita em crente enrustido, feito assim na marra, não. Tem que ser coisa que a pessoa sinta prazer em ser obediente a Deus. Se agrade, que sinta prazer em fazer isso ou aquilo, ou em não fazer o outro, aquilo outro. Precisa de ser algo que sai de dentro da gente, né? Então nós podemos ter a certeza de vida eterna quando nós amamos o Pai e o Filho e não amamos o mundo. Quando nós praticamos a justiça e não o pecado. Capítulo 3, versículo 7 diz assim: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O apóstolo São Paulo, ele falou assim que assim como um atleta que se disciplina em tudo e pratica e faz exercício, o crente também, como se fosse um atleta, ele precisa de começar a praticar, a fazer coisas boas. É uma prática. Se você nunca começar a praticar, a fazer coisas boas, você nunca vai fazer justiça. E quem ama a justiça, é justo, faz justiça, faz coisas boas. E é justo como ele é justo. Diz assim, é justo como ele é justo. Mas às vezes nós não queremos praticar a justiça. A gente pratica tantas outras coisas, aprendemos a fazer tantas outras coisas, mas não queremos praticar a justiça. Não queremos praticarmos a ser bons, sermos bondosos, sermos pacientes, sermos temperados. Nós não queremos. A gente busca fazer outras coisas, se esforça para fazer outras coisas. E a Bíblia, Paulo nos ensina a fazer, praticar a justiça. Praticar a justiça. Então nós temos certeza de vida eterna quando nós praticamos a justiça e não o pecado. E não o pecado. Aí nós podemos ter certeza da vida eterna. Olha, nós podemos ter certeza da vida eterna quando nós amamos aos irmãos. Quando nós amamos os irmãos. 3:11 diz assim, olha, essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós podemos ter a certeza de vida eterna. A prática do amor, o amor fraternal. Não é amor, eu te amo, eu te amo. A prática do verdadeiro amor, amor fraternal, amar mesmo de verdade. Chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, sofrer, ajudar, ter compaixão, preferir uns aos outros em honra. E às vezes nós estamos deixando tudo isso para trás e perdendo a certeza de vida eterna vai ficando ofuscada, neblinada, nós não conseguimos ver ela. E se alguém até questiona a gente, nós ficamos em dúvida. Por quê? Porque aquilo que foi escrito para nos dar a certeza, nós não está fazendo parte da nossa vida. Não está fazendo parte da nossa vida. Os irmãos estão me entendendo? Nós podemos ter certeza de vida eterna. Quando nós temos consciência do Espírito Santo em nós. Quando nós sabemos que Ele está em nós. Nós temos consciência.
quando Ele está dentro de nós, quando Ele habita de verdade em nós. Quando Ele realmente, nós temos essa comunhão com Ele, nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, de que nós temos a vida eterna. Existe uma comunicação. Quando existe essa comunicação, o nosso coração tem paz. Nós temos paz. E quando nós temos paz, nós temos essa convicção de vida eterna. Não é a paz só de pegar e paz do Senhor. Não, é paz de verdade. É paz de verdade. Tem gente que não tem paz, que tem uma vida toda conturbada, não dorme de noite, não consegue realizar nada de dia, aquela coisa assim o tempo todo. Abra espaço na sua vida para a habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós temos consciência da sua habitação em nós temos certeza de vida eterna. Temos certeza. A própria palavra de Deus diz assim, o Espírito, nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus de que nós somos filhos de Deus. Pelo que o Espírito diz, clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Porque o Espírito habita em mim. Agora não precisa de ter que pensar que se a sua vida estiver fora dos padrões de Deus na sua palavra, que você é a habitação do Espírito Santo. Não pense isso. Não pense. Porque Ele só habita no templo que é santificado para Ele. Ele não fica, se for um negócio não fica. Pode ficar tranquilo que Ele não fica. Então nós podemos ter essa certeza. Nós podemos ter certeza que nós temos a vida eterna. Quando? Quando nós nos esforçamos para seguir os exemplos de Jesus. Quer ver? Capítulo 2, versículo diz assim, versículo 6, 2 e 6, tudo na carta de João. Aquele que diz que está nele, também deve, não convém não, também deve andar como ele andou. Tem muita coisa aí que a pessoa está andando aí, que certeza que Jesus não andou daquele jeito. Certeza. Tem muita coisa aí que com certeza Jesus não andou daquele jeito. Não estou falando de andar no jeito de andar, se ele andou assim, ou se ele andou. Não, falando andar, quando eu falo andar, é as suas atitudes no seu caminho. Tem um meninozinho que fala assim, tem um menino da Cassiana, quem sabe dele? Vou seguir os passos de Jesus, vou andar a minha cruz. Se espinhos tem os meus pés, eu vou descansar. Certeza. Nos braços de Jesus. De novo. Vou seguir. Preste atenção.
Comigo a minha cruz, nos braços de Jesus. Aquele que diz que está nele. O que significa isso, pastor? Significa que aquele que fala que é crente, que é cristão, que é discípulo, que tem comunhão com Ele, que está nele. Aquele que diz que está nele, deve andar como Ele andou. Viu? Não é diferente não, é do jeito que Ele andou. Hã? Tem cruz, tem espinhos, tem sofrimento, mas tem vida eterna. Vida eterna. Essas coisas que eu escrevi para que vocês saibam que tem vida eterna. Quando nós nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus, quando nós temos também certeza, quando nós cremos, quando nós aceitamos e quando permanecemos na palavra da verdade e prosseguimos com a mensagem de Cristo e dos apóstolos. Isso também nos dá essa certeza de vida eterna. Quando nós cremos, já foi lido, cremos, quando nós aceitamos, é uma decisão pessoal, nós cremos, acredito, agora nós aceitamos, é uma decisão pessoal, e quando nós permanecemos na palavra, quando nós permanecemos na palavra da verdade, nós permanecemos, nós prosseguimos com a mensagem de Cristo e dos apóstolos, ou seja, nós vamos continuar anunciando ela continua sendo verdade para nós, ela não ficou obsoleta, ela não ficou vencida, não, ela continua, ela prossegue. Eu me lembro lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá quando fala que a igreja, aí diz, lá no capítulo 2 fala assim, ó, e permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, a doutrina, o ensino, a palavra de Deus, ela precisa de realmente permanecer. Nós precisamos de crer, nós precisamos de aceitar, e ela precisa de permanecer, e nós continuamos, nós prosseguimos com essa mensagem. Ela não veio só até nós, não, ela é para nós, ela é para nossos filhos, é para os filhos dos nossos filhos, até Jesus voltar. Essa palavra só para quando Jesus voltar, e ela vai para o céu para ser o testemunho, como já disse aqui hoje. Ela vai ser o testemunho, viu? Mas nós podemos ter a certeza de vida eterna quando isso acontece. Aqui no capítulo 1 de João, versículo 1 diz assim, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Ou seja, nós continuamos, nós prosseguimos com a mensagem, e nós continuamos pregando essa mesma mensagem, ela é válida. Aqui ainda diz, aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 24, diz assim, olha, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Quantos crentes que estão aqui, que aquilo que você aprendeu no começo da sua fé, há muitos anos atrás, hoje não tem nenhum valor para você mais, que você não permanece, que isso se tornou obsoleto para você. Não, precisa de permanecer, porque senão você não vai permanecer no Filho e no Pai. Precisa de permanecer, precisa de continuar. Aqui ainda, vou finalizar com essa palavra. Capítulo 4, versículo 6 diz assim: nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade.
e o espírito do erro. O que é de Deus nos ouve. O que não é de Deus não nos ouve. Nisso nós conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E o espírito do erro. Isso tudo a gente tem, irmãos. Uma coisa, não se engane, não sei com os outros pastores, comigo. Uma das coisas que eu pedi para Deus, eu preciso disso. Eu pedi para Deus e Deus me deu. Discernir os espíritos. Conseguir ver. Às vezes a gente não fala, mas a gente consegue ver, saber. O espírito da verdade, o espírito do erro. Onde opera um, onde está operando o outro. E não precisa de pensar que o espírito do erro está de acordo com a palavra. E nem pensar que quem está de acordo com a palavra está operando o espírito do erro. Não. Não. Existe essa separação. E está. Por isso que tem quem vai para o céu e quem não vai. Agora nós precisamos pelejar, nos esforçarmos, para nós termos essa convicção, essa certeza de vida eterna. Como eu ainda não tenho, preciso de ter. Preciso de ter. E não é só ficar vindo e reconciliando. Não, precisa de andar nessa palavra da verdade. Precisa de realmente ter. Precisa de ter o Espírito Santo na sua vida. Precisa de se alegrar, ter paz. Precisa. Não tem, não estou conseguindo. Tem que conseguir, tem que se libertar daquilo que está te impedindo. Se liberte daquilo que está te impedindo. Para que você possa ter a vida eterna. Para que você possa, antes de ter a vida eterna, ter a certeza de que você tem a vida eterna. Não vá para a sua casa. Não vá para a sua casa. Não volte para a sua vida cristã com essa dúvida. Porque nós todos aceitamos Jesus com esse objetivo de ir morar no céu. De morar no céu. E nós só podemos ir se nós estivermos acreditando em Jesus conforme diz a sua palavra, conforme diz as Escrituras. Senão, nós não podemos ir. Vou seguir os passos de Jesus, comigo a minha cruz. De pé. Meus pés eu vou descansar nos braços de Jesus.